Sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula de matemática do segundo semestre, pós-férias. Antes de começar a aula, eu desejo, assim, do fundo do coração, que todos estejam bem, que seus familiares estejam bem, que as pessoas que vocês amam estejam bem, né? Eu sei que o momento é super difícil, tá? A gente tem que dar continuidade ao ano letivo, né? Inclusive, a gente não tem nem previsão, melhor, até existe uma previsão de retorno às aulas presenciais, mas a gente não sabe se vai realmente se concretizar, porque depende de muita coisa, né? Então, enquanto isso, a gente vai dando andamento, né, ao ano letivo dessa forma aqui, forma remota, né, através no meu caso aqui do YouTube, das outras disciplinas através do SPE, dos encontros semanais, né? E a gente vai tocando o barco dessa forma, beleza? O que foi visto em matemática, tá? Até agora, né? Até antes das férias, né? Até o fim do semestre, do primeiro semestre, né? Nós vimos basicamente números inteiros. O que são números inteiros? Representação do conjunto dos números inteiros, representação na reta numérica, né? Que você pode representar o conjunto dos números inteiros numa reta numérica, né? Módulo simétrico ou oposto, o que é módulo, o que é simétrico, né? E nós vimos as primeiras duas operações com números inteiros, né? Operações matemáticas que envolvem números inteiros, né? Que é adição e subtração, beleza? Agora nós vamos ver a terceira operação, né? Que é a operação da multiplicação, né? Bem, relembrando, né, que são números inteiros, né? São números não decimais, né? Negativos ou positivos e tem um elemento neutro, né? Tem um elemento zero, né? O número zero, né? Que não é nem positivo nem negativo. Beleza? Então, como temos números positivos e negativos, nós temos quatro casos diferentes de multiplicação entre números inteiros, né? Eu posso ter dois números positivos se multiplicando. Esse caso aqui já é conhecido de vocês, tá? Vocês já viram isso anteriormente, já estão cansados de ver desde o, sei lá, do terceiro ano do ensino fundamental 1, né? Inclusive, se tiveram a revisão disso no ano passado, essa forma aqui vocês já estão cansados de saber como é que funciona, mas eu vou explicar de novo, tá? Eu tenho a seguinte situação aqui também. O número positivo multiplicando o número negativo, eu quero dizer assim, eu tenho um número positivo no primeiro fator, né? Fator são os números são os números que se multiplicam, né? Então eu tenho o primeiro fator que é positivo multiplicando um segundo número, um segundo fator que é negativo. Temos o terceiro caso que é o inverso, né? Um número negativo, primeiro fator negativo, multiplicando o segundo fator que é positivo e dois números negativos se multiplicando. Eu vou explicar cada um deles, cada um desses casos. Tá bom? Então o primeiro caso já é conhecido de vocês, né? Conforme eu falei, dois números positivos multiplicando-se, né? Tranquilo, resolve normalmente, né? Você faz a multiplicação normal, você pode pensar como. A gente não pode esquecer uma das propriedades uma das ideias da multiplicação que vocês viram já no sexto ano, né? Que a multiplicação, na verdade, é a adição de parcelas iguais. Como assim? Eu tenho a situação aqui: 4 vezes 6, né? 4 vezes 6 pode ser mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, né? 4 parcelas com 6 unidades em cada parcela. Ou 6 parcelas que valem 4 unidades cada um. Mais 4, né? Opa. Mais 4, 5, mais 4, 6, né? Então você resolve aqui. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24, né? 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. Mais 4, 20. Mais 4, 24, né? Vocês percebem como só tem números positivos, né? Adicionando si, não troca o sinal, nada, você resolve normalmente, né? Você pode até tirar os parênteses, né? Aí fica 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Né? E como tem somente números positivos, não tem como dar negativo.
né? Então, o resultado é positivo, você soma os módulos das parcelas. Módulo, lembrando, né, é o valor absoluto de um número, né? Se eu quero saber o módulo de mais 6, é 6. Né? Então, você vai somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24. O 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 24 mais 24 ou 24. Tá bom? Então, esse caso aqui é tranquilo. Tá bom? Agora, eu tenho um número positivo, segundo caso, um número positivo, que é o multiplicador, que é o primeiro fator, tá? Multiplicando o número negativo, né? Na apostila, na página 7 do volume 2, ele fala, tá, que Marina efetuou uma compra. Ela dividiu essa compra em 7 parcelas. Tá? Aí o que acontece? Ela tá fazendo uma planilha de organização financeira na casa dela. Aí tem lá, ela recebe o salário. Quando você recebe, você trata como um número positivo. Quando você tem gasto, você trata como um número negativo. Então ela vai pagar uma conta de água, de luz. Essas despesas elas são tratadas como números negativos, conforme fala na apostila, né? E essa compra que ela fez, que ela dividiu em 7 parcelas de R$ 53, né? Quando ela for organizar a planilha mensal dela, a planilha mês a mês, né? Ela já está considerando que ela está perdendo R$ 53, que ela tem que pagar R$ 53 por mês, né? Então é um gasto, né? Então ela vai tratar como um número negativo. Então se ela tem 7 parcelas de menos R$ 53, que ela está gastando R$ 53, uma despesa, né? Então o que vai acontecer? Vai ser uma adição que envolve 7 parcelas. A gente não pode esquecer que parcela é cada parte de uma adição, né? E o que acontece? Você vai, ó, é tudo negativo, ó, negativo, negativo, ó, tudo parcela negativa, né? Tudo sinal igual, né? Você pode até eliminar esse sinal de mais aqui. Você pode até eliminar esses sinais de mais, né? Você pode fazer assim, ó. Se você desejar, né? Pode fazer assim, ó. Menos 53, menos 53, menos 53, menos 53. Ó, pode ver que não trocou o sinal, né? Menos 53, menos 53, 3, 6, 7, ó. Né? Só tem número negativo, né? Então o que você vai fazer? Você vai conservar o sinal e vai somar os módulos, os valores, né? Que no final vai dar 371. Né? Então ela vai gastar ao longo dessa compra aí, né? Somando todas as parcelas, R$ 371. Como é gasto, né? Menos 371. A gente não pode esquecer que nós vimos na última aula antes das férias, né? Acho que a última aula antes das férias, não, desculpa, penúltima, né? Que adição e subtração de números inteiros, né? No fundo, trata-se de uma operação só, que é a adição algébrica. Né? A gente não pode esquecer que quando eu tenho dois números se somando, igual aconteceu aqui, ó, aqui não trocou o sinal. Perfeito? Agora se tivesse uma subtração entre dois números inteiros. Exemplo, vou pegar dois números quaisquer aqui. Mais 30 menos 60. Né? Aqui ó, tem um sinal de menos entre dois números inteiros. Né? A gente não pode esquecer que a subtração entre números inteiros nada mais é do que a soma do oposto do número que tiver o menos aqui antecedendo, né? Então, esse menos 60 aqui, a gente troca o sinal. É o oposto, né? Então, vai virar mais 30 com mais 60 é igual a mais 90. Isso não tem apostila, tá, gente? Só para vocês se relembrarem como é que funciona a subtração de números inteiros. Tá bom? Então, o que ocorre? No caso da multiplicação de um número positivo com um número negativo, o que você vai fazer? Você vai fazer a multiplicação normal, né? Você pode até pensar assim, eu posso fazer a multiplicação e depois eu me preocupo com o sinal? Pode, inclusive é o certo fazer. Tá? Você faz a multiplicação e depois você presta atenção no sinal, né? Pode ver que o 7 é positivo multiplicando o número negativo, né? 7 vezes 53 dá 371. Só que eu tenho o sinal
eu tenho um número positivo multiplicando um número negativo. O resultado tem que ser um número negativo. Isso daqui que eu acabei de fazer, esse esquema aqui das parcelas iguais, é apenas estou explicando por que uma multiplicação de um número positivo com um negativo, o resultado é o número negativo. Eu estou explicando, tá bom? Aqui na apostila eu vou pedir um favor. Utilizando esse mesmo raciocínio aqui, do 7 vezes 53, né? Quando a Marina fez a compra lá de 7 parcelas de R$53 cada. Pause o vídeo e tente resolver esses dois exemplos na página 7, tá? Que o raciocínio é o mesmo. Ela fez a parcela, ela fez uma outra compra com 3 prestações de R$170 e ela fez uma outra compra em 5 prestações de R$64. Lembrando que ela vai perder, no caso A, 170 por mês e vai perder 64 por mês. Então vai tratar como número negativo. Utilize esse mesmo raciocínio e tente resolver. Tá? Daqui a pouco eu estou de volta. E a gente confere se você acertou ou não. E aí, vamos conferir para ver se vocês acertaram? Então, seguindo o mesmo raciocínio do exemplo das 7 parcelas de R$53. Ela fez uma compra em 3 prestações de R$170. Então, o que vocês vão fazer? Na verdade, eu represento assim, né? 3 vezes menos 170. Por quê? Na planilha lá da Marina, ela está tratando uma dívida, né? Como ela está pagando, ela tem que pagar essa prestação, ela está perdendo dinheiro. Então, eu vou tratar essa quantia que ela perde como número negativo, tá? Então, como é que eu faço 3 vezes menos 170? Eu posso representar dessa forma aqui, né, gente? Menos 170 mais menos 170 mais menos 170. Por quê? A gente não pode esquecer que a multiplicação no fundo é uma adição com parcelas iguais, com parcelas repetidas. Né? Então aqui eu tenho 3 parcelas, ó, uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas iguais, né? Que é a mesma coisa que menos 170, menos 170. Eu posso eliminar esses parênteses, né? Quando eu elimino os parênteses, eu não troco o sinal, tá? Menos 170, ó. Menos 170 com menos 170 vai dar menos 340. Ó, sinais iguais, né? Eu estou fazendo uma adição de números inteiros. Eu não troco o sinal, mantenho o sinal e somo os módulos, né? Menos 340 com menos 370 vai dar... Ele está ficando mais negativo ainda, né? Menos 510. Tá bom? Eu estou explicando, né, o porquê. Se você quisesse fazer assim, menos 170 vezes 3, né, aí você faz. 3 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21. Vai 2, 510. Você fez a multiplicação normal e só toma cuidado que como nós temos números com sinais diferentes se multiplicando, menos com mais tem que dar menos, né? Menos 510, tá bom? Usando esse mesmo raciocínio aqui, ó, no B, ela fez uma outra compra em 5 prestações de R$64. Mesma coisa, mesma ideia, né? Você vai fazer como? Você vai fazer menos 64, ou melhor, como são 5 prestações, né? Então ela tem 5 prestações e cada prestação ela está perdendo R$64, porque lá na planilha de gastos dela, né, a gente não pode esquecer que ela está pagando e está perdendo dinheiro. Mesma ideia, né? Você pode fazer assim, menos 64 mais menos 64 mais menos 64 mais menos 64 mais menos 64. Posso pensar dessa forma? Pode, sem problema nenhum, né? Então eu tenho 5 parcelas que eu estou perdendo R$64 em cada uma, né? Então aqui vai dar 128. Ó, menos 64 com menos 64, menos 128. Menos 128 com menos 128, né? Que aqui eu tenho mais duas parcelas, 64, vai dar menos 256. Menos 256 menos 64 vai dar menos 320. Olha só o que aconteceu, né? Se eu tenho um número positivo multiplicando com um número negativo, o resultado tem que ser um número negativo. Você pode até fazer a multiplicação normal aqui, né? 64 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 6, 30, com mais 2, 32. Só que como o 64 é negativo e o 5 é positivo,
menos 320. A gente não pode esquecer. Tá bom? Aí é o seguinte, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Você reparou que esses três últimos produtos são números negativos? Pessoal, produto é o resultado de uma multiplicação. Ele falou dos três últimos produtos, né? Que é esse resultado aqui e esse resultado aqui, conforme nós vimos aqui, né? Que explicação você pode dar a respeito dessa situação? Então, o que acontece nesses casos, né? Resposta seguinte: quando temos dois números com sinais opostos se multiplicando, o resultado vai ser negativo, né? Quando temos dois não, né? Desculpa, quando temos dois fatores com sinais diferentes, o produto é negativo. Tá bom? A explicação está aqui. Tranquilo? Agora, o terceiro caso é o caso invertido, né? O primeiro fator agora vai ser negativo. O primeiro fator é negativo e o segundo fator é positivo. Então, exemplo aqui. Menos 2 vezes 9. Né? Quando eu tenho o sinal de menos antecedendo o primeiro fator quem que é? É o 2. Né? O que você vai fazer? Eu posso considerar como se fosse o oposto da multiplicação toda. Né? Então aqui ó, eu coloquei um sinal de menos da multiplicação toda. Né? Então você resolve o que está aqui dentro. Né? 2 vezes 9 dá 18. Ó, os dois são positivos, né? 2 é positivo, 9 é positivo. 2 vezes 9, 18. Aí vai ficar o oposto de 18. O oposto de um número é o mesmo módulo com sinal trocado. É o mesmo valor com sinal trocado. Então, menos 18. Beleza? Então, ó, simplificando. Não importa se os dois últimos casos, né? Se tem um número positivo com um número negativo se multiplicando, o resultado tem que dar negativo. Só estou explicando o porquê. Tá bom? E quando eu tenho dois números negativos, o que acontece? Ó, eu posso usar o mesmo raciocínio do caso anterior. Eu tenho menos 8 vezes menos 2. Como eu tenho menos antes do primeiro fator, e está multiplicando aqui o menos 2, eu posso colocar o menos 8 e o menos 2 entre parênteses e o sinal do menos 8 para fora, que foi o que eu fiz aqui. Ó. É como se fosse o oposto da multiplicação do menos 8 vezes menos 2. E nós acabamos de ver, né, que quando eu tenho a situação, eu posso encarar como se fosse 8 parcelas de menos 2 em cada parcela. Né? Aí você resolve, menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 4 menos 2, menos 6. Menos 2, menos 8. Menos 2, menos 10. Menos 2, menos 12. Menos 2, menos 14. Menos 2, menos 16. Só que, gente, a gente não pode esquecer que eu estou resolvendo dentro do parênteses. Então ficou menos 16 dentro do parênteses e eu tenho um sinal de menos fora. Menos 16. O que significa isso mesmo? Significa o oposto de menos 16. Né? Então é o mesmo valor com sinal invertido. O contrário de menos é mais. Então vai dar mais 16. Tá bom? Aí é o seguinte. Né? Eu não vou dar spoiler. Dê uma pausa de novo, né, nesse vídeo e preencha essas duas perguntas aqui de acordo com as conclusões que você tirou a respeito dessa parte da aula. Tá bom? Aí, quando você responder, pode dar continuidade ao vídeo e a gente confere as respostas. E aí, conseguiram resolver? Conseguiram tirar as conclusões a respeito da multiplicação de números inteiros? Então, vamos conferir aqui, ó.
quando dois fatores têm sinais iguais, qual é o sinal do produto? Se é fator, a gente sabe que é multiplicação, né? Então, se eu tenho dois fatores, dois números, um número, sei lá, menos 30 vezes menos 20, né? Ó, sinais iguais, né? E nós acabamos de ver, ó, nos dois casos que nós comentamos, ó, sinais iguais, ó. Dois números positivos, ó, o resultado foi dois números positivos, resultado positivo. Outro caso de sinal igual. Dois números negativos se multiplicando, ó, menos 8 com menos 2 deu mais 16. Aqui nesse caso, menos 30 com menos 20 é como se fosse o oposto de 30 vezes menos 20, né? Aí vai ser o oposto de 30 parcelas de menos 20 cada uma. Então vai ser menos 20 mais menos 20 mais menos 20. Vai embora, 30 vezes, né? Só que você não precisa ficar se matando fazendo isso, né? O que você vai fazer? Faz 30 menos 20, faz 30 vezes 20, que vai dar 600. Ou melhor, 600, só que aqui tem um número positivo. Aqui eu tenho um número positivo, 30, multiplicando menos 20, né? Então aqui dentro, como são sinais diferentes, dentro do parênteses, vai dar menos 600. Só que eu tenho um sinal de menos aqui fora, isso daqui é o oposto, né? Então eu troco o sinal, vai dar mais 600. Não precisa nem ficar pensando assim, gente, é só pensar. Quando tem multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado, o produto, né? O produto é o resultado da multiplicação, é sempre positivo. Então o produto tem o sinal positivo. O sinal positivo. Tá? Não precisa nem ficar se matando fazendo essa análise que eu estou fazendo, tá? É só pensar, se eu tenho dois números de sinais iguais multiplicando entre si, resultado positivo. Se os sinais são diferentes, o sinal do produto, o produto, quando eu tenho um número positivo multiplicando, o número positivo multiplicando com o número negativo, o produto tem o sinal negativo. Não precisa nem ficar se matando. Eu apenas, essa parte da aula foi explicando por que sinais iguais o produto é positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo. Eu só estou explicando por quê. Para vocês não acharem que isso aí é produto, resultado da imaginação do professor. Tá? Eu só estou explicando. Tá bom? Então, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tá bom? Pessoal, a segunda parte dessa aula, tá, vai ser a respeito das propriedades da multiplicação de números inteiros. Tá? Propriedades da multiplicação já é um assunto que vocês viram no ano passado, no sexto ano, só que com números naturais. Né? Somente números naturais é apenas os números positivos mais o zero. Tá? Agora nós vamos falar das propriedades dos números inteiros, aí inclui os números negativos. Mas qual que é a diferença das propriedades dos números inteiros para os números naturais? Não tem diferença nenhuma, são as mesmas propriedades. Quais são as quatro propriedades da multiplicação? Propriedade comutativa, associativa, elemento neutro e distributiva. Eu vou explicar uma a uma. Né? Primeiro, eu vou começar com a propriedade comutativa. Vocês não podem esquecer que propriedade comutativa, a palavra comutativa vem de comutar. Comutar é trocar de posição. Tá? Então, se eu tenho dois números, dois fatores multiplicando entre si e eu trocar a posição, o resultado não se altera. Lembra daquele ditado? A ordem dos fatores não altera o produto. Se eu inverter a ordem dos fatores, o resultado não muda. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho 4 vezes 9 e 9 vezes 4. Isso daí vocês já viram no ano passado. Além de ser números inteiros, eles são números naturais. Né? 4 vezes 9, você vai multiplicação normal. 36. 9 vezes 4, 36. Acabou, gente. Tá? Agora, aqui são dois números positivos, tranquilo. Agora, quando eu tenho números com sinais diferentes, né? Menos 7 vezes menos 9. Ó, eu tenho um número positivo multiplicando um número negativo. Sinais diferentes. Então você já sabe já que o resultado vai ser negativo. E faz a multiplicação. 7 vezes 9,
63. Tá bom? Aqui, ó, só trocou a ordem dos fatores. Mesma coisa, ó, tem um número negativo multiplicando um número positivo. Resultado tem que ser negativo e faz a multiplicação. 9 vezes 7, 63. Tá? Então a propriedade comutativa lá dos números naturais, ela vale também para os números inteiros. Tá bom? Não muda nada. Né? Aí ele fala assim, ó, pede para efetuar as multiplicações, né? Indica o que você observa nos fatores e nos produtos de cada linha. Beleza? Então, o que você vai colocar aqui? Invertendo os fatores, né? Você observa que o produto não se altera, né? Se invertendo os fatores, né? Pessoal, fatores é cada componente de uma multiplicação. Aqui na primeira linha, os fatores são o 4 e o 9. E na segunda linha aqui é o 7 menos 9, né? Então, invertendo os fatores, o resultado não se altera. Beleza? Então, tranquilo. Propriedade associativa. Pessoal, o que é propriedade associativa? É o mesmo caso lá dos números naturais, né? Se eu tenho três números multiplicando entre si, por exemplo, 6 vezes 3 vezes 10, tá? Como eu posso resolver essa multiplicação? Eu posso resolver primeiro o 6 vezes 3, o resultado eu multiplico por 10, né? 6 vezes 3, 18. 18 vezes 10, 180. Tá? Ou eu posso resolver primeiro o 3 vezes 10, que dá 30. Né? E 30 vezes 6 vai dar o mesmo resultado, 180. Né? Por que a gente chama de associativa mesmo? Porque a gente está associando, unindo dois fatores. Eu posso pegar quaisquer dois fatores de uma multiplicação, não importa quais fatores que eu escolho para resolver primeiro. O resultado tem que ser o mesmo. Tá? Então, aqui nós temos o exemplo na apostila, né, na página 8. 8 não, desculpa. Na verdade, estou fazendo duas aulas em uma, tá, gente? Da página 13, né? Então, o que acontece? Se eu resolver... Eu tenho três fatores multiplicando entre si, ó. Os três são negativos. Menos 8 vezes menos 3 vezes menos 10, tá? Menos 8 vezes menos 3 vezes menos 10, tá? No primeiro caso, ó, ele pede para determinar o resultado dos produtos seguindo a indicação dos colchetes. Colchete é esse... tem o parênteses, né? E tem o outro, é um parênteses meio quadradinho, vamos dizer assim, né? Você vai resolver primeiro o que está dentro do colchete. No item A, você vai resolver primeiro o menos 8 vezes menos 3. E no item B, você vai resolver o menos 3 vezes menos 10 primeiro. Beleza? Obedecendo as regras da multiplicação de números inteiros. Então, o que vai acontecer? Menos 8 vezes menos 3, você faz a multiplicação normalmente. 8 vezes 3, 24. Só que os dois números são negativos. Menos multiplicando menos vai dar mais. Então, vai dar mais 24 vezes... Pontinho é a mesma coisa que vezes, tá? Vezes menos 10. Né? Ó, agora eu tenho um número negativo multiplicando por um número positivo. O que você faz? Faz a multiplicação normal, 24 vezes 10 dá 240, só que eu tenho um número positivo multiplicando um número negativo. Sinais diferentes, na multiplicação o resultado é negativo. Beleza? E no item B, ele resolve primeiro o menos 3 vezes menos 10. Né? Então conservo o menos 8 e resolve primeiro o menos 3 vezes menos 10. Sinais iguais, resultado positivo, 3 vezes 10, 30. Agora ficou fatores, né, com sinais diferentes. Resolve a multiplicação normal, 30 vezes 8, 240, sinais diferentes. Resultado é negativo. Beleza? Então, se eu tiver, sei lá, 5 fatores, eu posso escolher dois fatores, qualquer um, né?
Não importa qual que eu vou resolver, qual conta eu vou resolver primeiro. O resultado tem que ser sempre o mesmo. Beleza? A terceira propriedade é a propriedade do elemento. Opa, passou aqui. É a propriedade do elemento neutro da multiplicação. Né? E conforme vocês viram no sexto ano, no ano passado, né? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Mas cuidado, tá? No números naturais era tranquilo porque vocês só estavam trabalhando com números positivos e o zero. Nos números inteiros, que temos os números negativos junto, cuidado para não confundir. O menos 1 não é elemento neutro da multiplicação. Por quê? Se eu pegar um número qualquer e multiplicar por menos 1, exemplo, vou pegar, sei lá, mais 24 vezes menos 1. Né? O que vai acontecer? Faz a multiplicação normal, 24 vezes 1 dá 24, só que ó, sinais diferentes, né? Multiplicação de fatores com sinais diferentes, o resultado tem o sinal trocado, né? Então ó, pode ver que o módulo, que é o valor, deu a mesma coisa, não mudou, né? O número multiplicado por 1 dá ele mesmo, beleza, só que sinais diferentes, troca o sinal, tá bom? Então aqui na apostila, na página, acho que 13, deixa eu dar uma conferida aqui. Página 13, né? Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, né? Até aí não precisa nem ficar se matando, né? Porque aqui ó, eu tenho um número positivo multiplicado por 1, né? 25 vezes 1, ó, dois números positivos, né? Faz a multiplicação, conserva o sinal. Aqui, menos 1 vezes, desculpa, 1 vezes 18, sinais iguais, né? Faz a multiplicação, 18 vezes 1, 18, com sinal positivo. Menos 17 vezes 1. 17 vezes 1 é igual a 17. Só que o 17 é negativo, o 1 é positivo. Menos com mais, na multiplicação dá menos, sinais diferentes. Né? E 1 vezes menos 20 é como se fosse uma parcela de menos 20, né? Então não tem mistério. 1 vezes 20, 20. Só que ó, sinais diferentes. Ó. 1 é positivo, 20 é negativo. Resultado negativo. O que aconteceu? Mudou alguma coisa o resultado? Não. Tá? Então todo número multiplicado por 1, sendo ele positivo ou negativo, não muda o resultado. É igual a ele mesmo. Beleza? Aí vem a seguinte pergunta, né? Qual o fator que aparece em todas as multiplicações? Fator, né? Fator é um número que multiplica o outro, né? Então, o componente da multiplicação que aparece em todos, ó quem aparece em todos aqui, ó, é o número 1, né? Então, o fator que aparece em todas as multiplicações é o número 1, né? Aí vem aqui, ó, o que é possível observar no produto de cada uma das multiplicações? Que qualquer número inteiro multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Qualquer número inteiro multiplicado por 1 é igual ao próprio número. Até aí não tem mistério nenhum. São as mesmas propriedades lá que vocês viram no sexto ano em números naturais. Qualquer número inteiro multiplicado por 1 é... Vou colocar aqui o sinal de igual a ele mesmo. Tá bom? E para encerrar essa aula, a última propriedade é a propriedade distributiva. É o famoso chuveirinho. Como é que funciona a propriedade distributiva? Ó, eu tenho uma multiplicação aqui. Ó. Eu tenho uma multiplicação com dois fatores, né? Não se esqueça que fator é cada parte da multiplicação. Uma parte da... Um fator é um número, ó. Eu tenho o número 6 no item A, eu tenho o número o número menos 6 no item A e o número menos 9 no item B. O segundo fator é uma soma algébrica. Aqui eu tenho uma subtração de dois números inteiros
E aqui eu tenho, ó, eu tenho uma soma e uma subtração de dois números inteiros. Pessoal, soma e subtração de números inteiros é igual a soma algébrica. Por quê? São a mesma operação. Não se esqueça que quando eu tenho dois números inteiros se subtraindo, você, na verdade, está somando um com o oposto do outro. Você troca o sinal pelo número que tiver com o sinal de menos antecedendo, tá? Então, por exemplo, no item A, eu tenho menos 6... Oh, eu ia passar borracha aqui. Então, vamos pegar o item A. Vamos analisar com calma. Menos 6 vezes menos 8 menos mais 2. Como eu posso resolver isso? Eu posso resolver de duas formas. Eu posso resolver o que está dentro aqui do colchetes, né? E o resultado dos colchetes eu multiplico com menos 6. Como assim? Então o que vai acontecer? Menos 6 vezes, aí que está dentro do colchetes, menos 8 menos mais 2. Ó, o sinal de menos aqui, ó. Isso daqui, ó, galera, esse menos mais 2 é o oposto, né? Então, troca o sinal. Então, vai ser... Aqui, ó, aqui não troca, né? Que mantém. Não tem nenhum sinal de menos antes. Menos 8. Menos mais 2 é a mesma coisa que menos 2. Então, menos 8 com menos 2. Então, vai dar menos 6 vezes menos 10. Né? Menos 6 com menos 10... Ó, sinais iguais, estou multiplicando dois números com sinais iguais. Resultado é positivo, 6 vezes 10, 60. Ou, uma outra maneira, né, que vocês podem fazer, é essa. Eu pego, por isso que é chamado de distributiva, eu estou distribuindo o número que está fora com os números que estão aqui dentro. Por isso que chama-se propriedade distributiva, tá? Então eu vou pegar o menos 6 e multiplico com o menos 8, né? Então vai ser menos 6 vezes menos 8, né? E menos 6 vezes, eu multiplico. Eu conservo aqui o sinal de menos, né? Ele não pode desaparecer esse sinal de menos, então vai ficar menos 6 vezes mais 2, né? Aí o que acontece? Ó, eu tenho duas multiplicações, ó, e um sinal de menos no meio. Menos 6 com menos 8 vai dar, ó, menos com menos, dá mais. 6 vezes 8, 48. Tá? Aqui no na segunda parcela aqui. Menos 6 com mais 2, ó, sinais diferentes. Faça a multiplicação. Menos com mais dá menos, menos 12, né? Porque 6 vezes 2 dá 12. Só que, galera, aqui tem o sinal de menos aqui, ó, antecedendo o resultado de 6 vezes 2. Menos 6 com mais 2. Então vai ser menos 12. Então vai ser 48 menos 12. Então o que acontece? Vai trocar o sinal. Então aqui vai ficar menos 12, vai ficar mais 12. 48 mais 12 é igual a mais 60. Né? E o item B é a mesma linha de raciocínio, tá bom? Você vai pegar, você pode, apesar, gente, que lógico, se você tivesse sozinho resolvendo, lógico que vocês, né, iriam resolver o que está dentro do colchete primeiro, depois vocês iam se resolver com o cara que está fora. Só que, pessoal, é importante vocês entenderem a propriedade distributiva. Parece uma coisa meio boba, meio estúpida, né? Só que depois você não vai estar mais trabalhando somente com números, vai estar trabalhando com letras, lá em álgebra. Então é importante vocês entenderem as duas formas de resolver uma situação dessa. Tá? Então no item B, mesma história. Eu poderia pegar o menos 9 e multiplicar com o resultado de tudo que está aqui no segundo fator. Esse aqui é um fator só. Né? Então o que vai acontecer aqui? Que vai ficar menos 3, né? Mais 4. Ó, aqui tem menos 6. Ó. Menos 6 é o oposto de menos 6, né? Oposto. Troca o sinal.
menos 6 vira mais 6. Ó, eu estou resolvendo tudo que está aqui dentro. Menos 3 mais 4 vai dar... Ó, 4 é 4 menos 3, né? Vai dar 1. Mais 1. Ó, aqui vai dar mais 1. Mais 1 mais 6 vai dar mais 7. Então aqui na prática vai ser menos 9 vezes mais 7. Que é o resultado dos colchetes aqui, né? Na verdade aqui é colchete, né? Ó, um número positivo com um número negativo multiplicando. Sinais diferentes. Resultado negativo. 9 vezes 7, 63. Tá? Ou, se você quiser fazer dessa forma, da outra forma, propriedade distributiva, chuveirinho, né? Eu pego o número 9, que está aqui fora do colchete, e multiplico com cada um dos números que está dentro do colchetes, né? Vou fazer direto aqui para acelerar, tá, galera? Ó, eu faço menos 9 com menos 3. Ó, menos com menos. Menos com menos dá mais, né? Então, mais 9 vezes 3, 27. Né? Eu pego o menos 9 e multiplico com o mais 4. Ó, menos 9 vezes mais 4. Ó, sinais diferentes. Sinais diferentes, a gente já sabe que vai dar negativo. 9 vezes 4, 36. Né? E o menos 9 vezes menos 6. Ó, menos com menos. Menos multiplicando menos. Então você já sabe que vai dar mais. 9 vezes 6, 54. Pessoal, só uma correção aqui, ó, que é o seguinte, ó. Que eu comi bola. Menos 9, ó, aqui é menos 6, tá, galera? Então, cuidado, tá? Eu já errando aqui, olha que coisa. Menos 6, né? Menos 6 é igual a mais 6, né? Então, eu vou multiplicar o 9 por mais 6, né? Menos 9 com mais 6, multiplicando, né? Vai dar menos 54. Me perdoe por essa, tá? Então, aqui o que vai acontecer? Ó, eu tenho menos 27, ou melhor, mais 27, menos 36 com menos 54. Então, ó, eu tenho... O que eu posso fazer? Eu posso pegar esses dois casos aqui primeiro, ó. Menos 27, mais 27 com menos 36, ó. Adição com sinais diferentes. Subtrai os módulos, os valores, e conserva o sinal do número maior. 36 menos 27... 9. Só que o sinal do número maior é o 36. Menos 9 com menos 54. Soma. Ó, sinais iguais. Soma os módulos. Conserva o sinal. Conserva o sinal. Então, conserva o sinal. Menos 54 mais 9, 63. Matou, tá? O que você tem que prestar atenção? Não faça como eu fiz, que eu não prestei atenção no sinal. Eu tava já comendo bola. Beleza? Vocês têm que prestar atenção nos sinais. Beleza? E resolver a multiplicação. Tá? Conforme eu falei aqui na distributiva, você pode fazer das duas formas. Resolve o que está dentro do colchetes, ou do parênteses, ou das chaves. Né? Resolve o que está aqui dentro e pode multiplicar por fora depois. Tranquilo? Ou pegar o número que está aqui fora, multiplicar cada elemento, né? Cada parcela que está dentro aqui do colchetes, né? E depois fazer uma soma algébrica, fazer uma soma de números inteiros, tá bom? Ou subtração de números inteiros. Beleza? Então, 43 minutos de vídeo, já deu, né? Sugestão de exercícios, tá, gente? Tente fazer os que vocês conseguirem, beleza? Pessoal, eu fiz duas aulas em uma, tá? Então, tem duas sessões de exercícios. Exercícios 1 ao 13, páginas 9 a 12. E exercícios 1 e 2, são dois exercícios só da segunda parte de propriedades, né, de números inteiros, páginas 14 e 15 da apostila 2. Tá? Essa aula aqui, eu pretendo dar essa aula na terça-feira, dia 4, beleza? E nós vamos pegar pesado as próximas 2 ou 3 aulas, trabalhando com multiplicação de números inteiros, tá bom? Porque é extremamente importante, no restante da sua vida escolar, você vai lidar muito com multiplicação de números inteiros, tá?
Tanto na álgebra, que é uma parte que mistura letras e números, né? Acho X, por exemplo. Beleza? Na física, na química, então vai te perseguir durante o restante da sua vida estudantil. Beleza? Então, cuide-se. Nos vemos na terça-feira, dia 4, que é o nosso próximo encontro. Tá? Um abraço e até lá. Valeu!